Ladies and gentlemen, eu sou W Abreu, bem-vindos ao canal Sensato. O segundo vídeo que eu posto aqui é o seguinte, e é óbvio que eu vim aqui para falar sobre a continuação do episódio de Ghost Users, né? Até porque eu gosto de Super Sentai. Ao contrário do cara que eu acompanho do Tokudok, que ele gosta mais do Ultraman. Eu não sei se vai ter mais alguém que gosta de Kamen Rider, só que eu tô acompanhando os dois, só que assim, né? Pelo jeito parece que eu tô gostando mais do Super Sentai do Kamen Rider, justamente por esse complexo que a história tem, porque assim, Kamen Rider fica meio fácil de vocês entenderem o enredo da história, até porque tá muito focado num personagem principal, cujo histórico dele tem a ver com uma família de monstros. E já no Super Sentai é um pouco mais complexo, porque não é só a história de um personagem, você vê a história dos 5 personagens, cada um diferente. Então assim, nesse episódio 21, finalmente assumindo dar de cara com esse homem de olhos acinzentados. E o que eu achei incrível é que ele chega, ele pega a Otto, que é a irmã dela, que provavelmente ela não desmaiou, tá? Só pra deixar claro, caso ele não tenha entendido. O que aconteceu com ela não foi um desmaio, ela voltou a ficar no coma, porque isso foi esclarecido no episódio 20, que ela diz que ainda bem que o anel não saiu do meu dedo, que senão provavelmente eu iria apagar de novo. Ou seja, significa que quando o anel Sentai foi parar no dedo dela, ela estava em coma, ela não estava desmaiada, ela estava em coma. Para ela ter falado que ela estava apagada por muito tempo, significa que ela ficou nesses 8 anos em coma. E para ela ter despertado através do anel Sentai, significa que quando o Fire Kendo tomou o anel da Otto e parece que o anel Sentai escolheu ele para ser um Shinkenger, automaticamente a Otto ela voltou a ficar em coma. Significa que até ela acordar realmente do coma para contar o que aconteceu para a irmã, que é a Sumino, quer dizer, se é que ela vai conseguir lembrar, aí ela vai poder contar uma história por inteiro. A não ser que recupere esse anel Sentai que tá com o Fire Kendo, que tá com ele até agora. E assim, nesse episódio 21 também foi revelado que o Rico tem um irmão mais velho. Ou seja, isso explica por que toda vez que a Sumino falava desse homem de olhos acinzentados, ele automaticamente ficava com aquela cara de espanto, porque pelo jeito ele sabia que o irmão dele era o único que tinha olhos acinzentados, porque em todo o Japão não tem. E só um detalhe pequenininho que eu quase me esqueci, que é o seguinte: o Rico, ele tem uns olhos castanhos, porém parece que toda vez que ele fazia um show pra cantar, lembra que ele se vestia todo para aquele momento do evento? Nisso ele colocava até lente nos olhos. Provavelmente ele usava lente nos olhos, só que sem grau. Provavelmente era da cor cinza, que eu acho que era meio que para lembrar o irmão dele, ou azul, já que ele adora a cor azul. E aí eu esqueci que isso é bastante comum para artistas, né, que fazem shows, o escambau. Lady Gaga já fez muito isso, às vezes de colocar lente nos olhos. Madonna, eu acho que nem sempre, até para fazer videoclipe já chega a usar lente. Que eu parei para pensar assim, que dos anos 90 até os 2000, isso era meio que uma febre para algumas pessoas que adoravam esse lance de eu queria que meus olhos fossem azul, eu queria que fosse verde. E nesse caso eu queria muito comprar lente de olhos azuis, é uma coisa que eu não comprei porque não sei onde vende, infelizmente. E que continua bastante comum, ainda mais no Japão, que toda vez que vira e mexe, você sempre vai encontrar alguém na rua meio que fazendo cosplay, seja porque tem um evento ou não tem evento. Isso é bastante comum lá no Japão. E no caso do Rico, ele faz exatamente isso toda vez que ele vai fazer show, né? Ele bota lente de cor diferente nos olhos. Tá aí dando seguimento, nesse episódio não só mostrou que o Rico tem um irmão mais velho, que é o rei, e ele ainda por cima ele tem os olhos acinzentados. O que eu acho meio estranho, né? Porque eu acho que lá no começo do episódio, eu não lembro de ter mostrado o cara com esse tipo de olhar acinzentado. Eu acho que era meio diferente. Não sei, eu fico meio confuso. Tá, e aí me vem uma grande questão, que ficou o seguinte, né? Eu tive que ver, assim, diferente do cara do Tokudok, eu vejo assim no do que vai acontecer no episódio seguinte, e realmente o irmão dele tem os olhos acinzentados, e realmente ele aparece. Só que a grande dúvida que ainda continua rondando é, primeiro deles, onde o irmão dele esteve todo esse tempo que não apareceu até agora, que foi uma questão que ele falou no 21, que provavelmente vai ser esclarecido no 22. E segundo, o que caralhas aconteceu com a irmã da Sumino realmente, que até agora eu fiquei sem entender. Porque, pelo jeito que eu entendi, pro irmão do Rico ter aparecido naquele momento, tendo pegado a irmã da Sumino, que é a RG Preta, e saído de lá, é bem provável que ele deve ter levado ela pro hospital de onde ela saiu. É bem provável. Porque, pelo jeito, esse anel Sentai não chegou pra ela assim,
tipo, sei lá, uns 2, 3 anos. Provavelmente deve ter sido meio que recente, na hora que houve um restart no mundo, e aí os anéis centrais ainda continuam espalhados pelo mundo inteiro, entre eles. Então isso quer dizer, até descobrir como esse anel foi parar na mão da Otto, como a Otto conhece esse irmão dele, parece que tudo vai ser esclarecido no 22, eu espero que esclareça, porque até agora o enredo está sendo focado mais para a Ranger Preta e o Ranger Azul, que é o Rico e a Sumino. Até porque o do Ranger Vermelho já está mais ou menos explicado, né? Tipo assim, o do Ranger Amarelo foi meio que explicado lá, por causa dos primeiros episódios. O do Ranger Verde também já foi meio que esclarecido, que não precisou muito quebrar a cabeça, mas o grande quebra-cabeça ficou mais do Ranger Azul com a Ranger Preta. Pro Ranger Vermelho tá mais ou menos, porque já deu para entender uma parte, só tá faltando entender a outra, que provavelmente eu vou querer fazer um outro vídeo explicando isso aí para vocês, né? Pelo menos o resumo desde o episódio 0 até o episódio onde eu cheguei a assistir. Cara, e assim, tá foda, viu? Tá foda, porque é o seguinte, até agora eles não conseguiram recuperar esse anel Sentai que tá com o Fire Kendo pra devolver pra Otto, pra ela poder voltar a sair do coma. E que o Rico vai ter muito o que explicar pra Sumino, né? Porque ele tentou esconder isso da Sumino e em algum momento ele vai ter que falar isso pra Sumino, a Sumino vai descobrir e vai ser ruim, porque, ixi, será que eu tô fazendo isso pra aqui? No meio do roteiro, assumindo sai no quebra-pau com o Rico, justamente pelo Rico não ter falado a verdade pra ela sobre cara de olhos acinzentados que ele conheceu. E lembrando que, e outra coisa que precisa ser esclarecido, se no momento que a irmã da Sumino desapareceu, o Rico, ele tava na mesma idade que a Otto, que é tipo na idade de criança, ou se ele já estava na idade da Sumino, que é o que? Ele estava mais ou menos o que? Na adolescência, quase indo para a fase adulta. Essa outra coisa também vai ter que ser explicado. Não sei como é que os roteiristas fizeram isso aí, é uma grande dúvida. E que pra mim tá tudo bem, porque entendeu agora porque eu gostei de assistir Super Sentai? Porque Kamen Rider não é difícil você conseguir entender, de ligar os pontos. Todos vão ter interligados apenas no Ranger principal. O do Super Sentai não é a mesma coisa, porque cada um tem um histórico completamente diferente. Alguns vai estar ligado a outros e outros não vai estar. Aqui deu para mostrar aí. Bom, gente, agora é isso. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram ou não, vocês sabem o que fazer, né? Uma coisa que eu não fiz no primeiro vídeo, que é o seguinte. Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem e deixa aqui embaixo o seu comentário. Então, pra mulherada que assistiu e gostou, um beijo. Pros caras que assistiu e gostou, valeu. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!